Modelos organizacionais de empresas. Organizar significa estruturar e integrar as atividades desenvolvidas em sua empresa, distribuindo-se por departamentos, setores, seções e etc., conforme suas necessidades, as necessidades da própria empresa, da própria organização, como que ela vai ficar estruturada, ou quem é quem, tá? Ao organizar uma empresa, agrupam-se as suas atividades em determinados órgãos, atribuindo-lhes cargos ou funções, além de definir as relações de hierarquia. Também posso analisar como autoridade entre cada um desses órgãos. Aqui, no caso, é estabelecendo quem é quem. No caso de autoridade, quem manda em quem é superior de quem e quem é subordinado de quem. Mas para isso eu preciso da estrutura da empresa, tipo um organograma. Vai me mostrar muito melhor, né, essa explicação do modelo organizacional. Assim sendo, obtém-se a estrutura organizacional, que é a forma de arrumação de uma empresa, de maneira a oferecer-lhe maiores probabilidades de obter bons resultados. Assim, a empresa ela vai saber para onde vai, né? A tomada de decisão é muito mais eficaz. Áreas e setores funcionais. Área funcional é diferente de estrutura. Para entender melhor sobre áreas, departamentos e setores, temos que nos ater ao organograma, que é a representação gráfica de estrutura organizacional da empresa, né? Considerada os departamentos, setores e seções, e a inter-relação existente entre eles, ou digamos, a integração sobre toda a empresa, como, por exemplo, o departamento de qualidade integrado com o departamento de produção com logística, digamos, toda a empresa. Mas eu tenho que fazer aquela divisão, né? Tem que ter o presidente, né? O diretor, tem que ter a parte da gerência, tem que ter a parte operacional. Assim, eu vou colocando cada coisa em seu devido lugar. Mas para isso a gente vai ter que analisar, né, o organograma para entender melhor. A empresa é um sistema cujo aspecto principal é a interligação das suas partes. Didaticamente, podemos apresentar a estrutura interna das empresas, observando seu porte, os produtos confeccionados, a área geograficamente ocupada e etc. Analisando a estrutura empresarial quanto às funções internas, temos áreas constituídas por departamentos e setores. Assim, temos, por exemplo, a área comercial, constituída pelo departamento de marketing, responsável pelos setores de pesquisa, compras, vendas e também telemarketing. Considerando a tomada de decisão, entendemos nas áreas as decisões estratégicas envolvendo toda a empresa em relação ao tempo. Tais decisões são normalmente de longo prazo, apresentando resultados dos departamentos ao longo do período. Então, se a gente for analisar toda a empresa, vai depender do porte, tá? Então, o porte é que vai fazer com que o organograma ele seja mais complexo, né? Ou mais, digamos, funcional. Mas isso aí vai depender do porte da empresa. Quanto maior o porte da empresa, maior vai ser o organograma e tem que ter um maior controle, senão vai sair fora do padrão. Departamentos. Segundo nível de uma organização, responsáveis pelos setores. As tomadas de decisões são basicamente táticas ou gerenciais, compreendendo os departamentos específicos. Em relação ao tempo, podem ser de médio ou curto prazo. Vai ser analisada aí a tomada de decisão, porque é uma parte tática, segundo o nível da empresa. Setores.
Terceiro nível de uma organização compreende a operacionalização das atividades. O foco das decisões é operacional e é de curto prazo. Agora, analisando o nível, o primeiro nível, a decisão já é estratégica, O segundo nível, a decisão já é mais tática. E no terceiro nível, a decisão ela já é mais operacional. Então, eu vou ter de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, conforme eu vou descendo no organograma, conforme eu vou descendo nos níveis da empresa. Então, o foco na decisão também vai mudando, a tomada de decisão. Hierarquia. Quando se fala em hierarquia, surge-se imediatamente o conceito de chefia, de autoridade. Na realidade, hierarquia significa mais que esse conceito e precisa ser vista e entendida amplamente pela importância que representa para a empresa. As relações de autoridade fundamentam-se na estrutura organizacional de subordinação, enquanto as relações de responsabilidade são as definidas pelas ordens e orientações recebidas e a quem devem passar contas do trabalho realizado. Hierarquia, quando é falado esse nome, na mentalidade da gente já vem como autoridade, quem manda em quem, Porque hierarquia, se a gente for analisar, por exemplo, um exército, tem o comandante, isso? Então, o comandante, ele manda em alguém, tá vendo? A autoridade, ele está acima, nessa hierarquia. E tem um subordinado que é o soldado, que vai fazer exatamente o que o comandante manda. Se a gente for analisar nesse ponto de vista, a gente vai ver que tem aí uma certa autoridade, não é isso? E quando se fala em hierarquia, a gente pensa da mesma forma dentro da empresa. Só que eu tenho que entender de outra forma. Eu tenho que entender a hierarquia como quem é quem, e de quem é a responsabilidade de tal atividade. A relação existente entre a autoridade e a responsabilidade forma uma rede definida como hierarquia, cujas relações de autoridade podem apresentar-se em dois níveis, vertical e horizontal. Como, por exemplo, que eu vou ter aqui na hierarquia, diretoria geral, produção, a parte comercial, o setor técnico, setor de vendas, setor contábil, almoxarifado, compras, a parte financeira da empresa e também a segurança do trabalho, enfim, todos os departamentos, setores e operações da empresa. Agora, analisando um organograma, olha só, coloquei aqui para maior entendimento. Isso aqui é um organograma. Tá vendo que em cima é o dono, que é a parte estratégica da empresa, é um nível mais alto. Depois eu vou ter ali a gerência, que é a parte tática da empresa. Eu tenho que fazer essa divisão, essa estruturação. E eu vou ter a parte dos funcionários, que é a parte operacional, no caso. Agora, analisando, é como fosse uma pirâmide. Olha só, se a gente for analisar a pirâmide, ela vai vir assim, não é isso? Agora, entendendo, vê que em cima a parte ela é mais achatada, desse jeito, da pirâmide. Então, é porque tem poucas pessoas. E conforme ela vai descendo, também vai aumentando a quantidade de pessoas. Então, eu vou ter a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional, onde é concentrado a maior parte de pessoas fazendo as operações. O principal objetivo do organograma é ajudar a esclarecer dúvidas sobre a organização da empresa, seja para os próprios membros da empresa, para parceiros, fornecedores e também clientes. Assim, todos
vão conhecer a empresa melhor, né? Como ela é constituída, como ela é estruturada. Mais um exemplo aqui do organograma. Olha só, diretor, eu vou ter a parte da administração, comercial, operacional, aí eu vou ter consultoria e design. Isso aqui em outro modelo da empresa. Um organograma bem feito deve ser de fácil interpretação, organizado de forma clara para que cada órgão ou funcionário, por exemplo, saiba suas respectivas funções e a quem deve reportar. Os organogramas também devem ser flexíveis, visto que podem ser alterados a qualquer momento. Não são estruturas permanentes, como por exemplo, que eu já vi na prática. Um supervisor de logística, ele teve que supervisionar também a parte de PCP. Então, no organograma teve que mudar. Ali, ele já era responsável, né, por logística e PCP. Eu também já vi, em outros casos, o gerente de produção, né, ele ser responsável por produção, a parte de logística e a parte de PCP. Então, o organograma ele tem que ser flexível, ele tem que estar adaptado para as mudanças. Por isso que eu preciso de profissionais bem qualificados, né? Que a qualquer momento que eu faça essa mudança, o meu funcionário, né, o meu colaborador, ele também esteja preparado para se adaptar também junto com a empresa. Se ele não se adaptar, então tem outro que vai se adaptar no lugar dele. Tipos de organogramas. Organograma funcional ou vertical, como dito anteriormente. No modelo vertical, também conhecido como funcional, os cargos mais importantes estão no topo do gráfico e a hierarquia parte de cima para baixo. Usa-se a expressão organograma funcional quando a divisão e hierarquização é referente às funções, caso o gráfico apresente os setores e áreas. Por exemplo, é comum se referir ao organograma como vertical clássico, que é o organograma funcional, que é o padrão, né? Que é o mais utilizado no dia a dia das empresas. E é mais fácil para fazer a interpretação. Quando você complica o organograma, fica muito mais difícil, né, você interpretar ali quem é quem. Aí você não vai saber, né, onde começa, onde termina, né, a empresa, a entrada, a saída. Vai ficando muito mais difícil. Então o organograma ele tem que ser de fácil entendimento. Horizontal é igual ao modelo vertical, mas com a diferença de ter os núcleos hierárquicos mais importantes no lado esquerdo, seguindo uma linha horizontal em direção ao lado direito. Esse aqui é outro tipo, né, que é utilizado também. Esse tipo de organograma ele já é diferente daquele que eu vou trabalhar com hierarquia. Mas assim, na prática mesmo, o modelo mais utilizado é o funcional. Ele é até melhor, né, para entender. Eu acho muito mais viável entender o funcional. Porque na própria empresa, quando a gente entra, a gente já tem que saber quem é quem. A gente vai se reportar para alguém. E o funcional, ele é muito mais fácil de entender. Então você vai saber a quem você vai se reportar, o que você vai fazer, porque suas atividades já estão estabelecidas. E o funcional é muito melhor para esse tipo de entendimento. Ainda existem outros tipos de organogramas que são adequados para diferentes representações organizacionais, como organograma em barras, organogramas circulares ou radial, organograma linear de responsabilidade e também entre outros. Então tem muitos tipos. Vai depender do grau da empresa, né, do porte da empresa para o tipo de organograma. Então não tem um padrão, né, estabelecido. Esse aqui é o padrão, vou usar para qualquer empresa. Não.
padrão vai ser como a empresa trabalha, o que ela faz, vai ser adaptado para a própria empresa. Esse é o padrão ideal. Organograma e fluxograma. O organograma consiste na representação da organização da empresa em forma de gráfico. Como o organograma é possível identificar falhas nos níveis hierárquicos ou comunicacionais entre os diferentes setores da companhia. O fluxograma, por outro lado, consiste na representação das etapas de um processo, ou seja, um modo simples e descomplicado de aplicar um sistema ou transmitir uma informação através do uso de imagens sequenciais, como por exemplo símbolos, entrada, transformação, saída, inspeção. Então o fluxograma ele representa um processo, um sistema. Tipo, eu vou ter a entrada, eu vou ter a transformação, eu vou ter a saída. Enquanto o organograma estabelece a estrutura da empresa e o fluxograma estabelece onde a empresa começa, onde ela processa e onde ela termina. Então, eu tenho que entender os dois, organograma e fluxograma. Como, por exemplo, um fluxograma vai estabelecer uma atividade. Vamos analisar uma linha de produção. Então, no fluxograma, essa linha de produção, ela tem um início, não é isso? Então, vai entrar alguma coisa ali. O que é que vai entrar? Matéria-prima, vai entrar mão de obra, não é isso? Vai entrar informação. Vai ser processado o produto, depois, olha só, esse processamento, né? Ele vai ao longo, porque vai ser linear. É melhor fazer um fluxograma linear, né? Que tem um início e tem o fim. Depois de processado, esse produto, né? Produto acabado em si, ele vai sair. E eu posso representar essas informações em símbolos, como por exemplo, o círculo. Eu posso fazer um círculo e posso colocar início. Eu posso fazer um retângulo, operação, eu posso fazer um triângulo, inspeção, passa ou não passa. E assim eu vou ter o meu fluxograma, eu vou ter a representação gráfica do meu processo. Assim vai ficar mais fácil de entender, já diferente do organograma, que é a estrutura, ok? Então fica dessa forma.